Êxodo capítulo 1. Começa lá no início do livro do Êxodo. E nós vamos fazer essa caminhada até chegar à nossa conquista da terra prometida. Êxodo 1, versículos 6 a 11. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles, e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores, para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom, Ramsés, que deveriam ser de entreposto. Palavra do Senhor. Existe uma frase conhecida, que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Olha o movimento. Nós vemos exatamente aqui esse movimento. Perceba, a força de José, que nós aqui já falamos tantas vezes sobre José do Egito. José que foi lá escravo, vendido, invejado, perseguido, caluniado, tarará, tarará. José passou por tudo isso. Escravidão, prisão, chegou à sala do trono, governou. E abençoou toda a sua família, uma terra próspera, e trouxe toda a sua descendência, seus irmãos, seu pai, sua família inteira, a sua raça. José trouxe para o Egito. Num tempo de seca, de calamidade, e José traz para o Egito, e eles ficam com terras prósperas, terras maravilhosas, as melhores terras do Egito, e prósperas, eles ficam lá. Os anos se passam, a força de José, a sabedoria no seu governo, gerou um tempo de prosperidade tão grande e crescimento para o Egito como nunca se viu. O Egito se tornou a nação mais próspera da terra sob o governo e a sabedoria de José. As coisas ficaram fáceis. Quando todo mundo passava fome, eles tinham celeiros de sobra. As coisas ficaram fáceis, e muito fáceis para o seu povo. Vocês imaginem a gratidão que os egípcios tinham quando vinham as outras nações passando necessidade, vinham buscar suprimentos no Egito, comprando ao Egito, e o Egito crescendo com isso. Vocês imaginem como é que ficaram as pessoas do Egito gratas a José. Não só o faraó, o povo. José era respeitado, seu povo era respeitado. As coisas ficaram muito fáceis, um povo tão fáceis que eles cresceram, multiplicaram. Sabe, prosperaram em todos os sentidos, gerando muitos filhos, tendo abundância de comida, de terras, abundância na sua família, famílias numerosas. Então, a geração de José, a família de José, o povo de José, a raça cresce rapidamente, porque eles se multiplicam muito, inclusive por procriação. Eles são prósperos, literalmente. E é interessante que homens fortes, eles fazem a sua descendência colher os frutos. Por isso eu digo para você, seja um homem forte, seja uma mulher forte. Porque a sua descendência vai colher esses frutos bons. Os seus filhos irão prosperar, os seus netos e aqueles que vierem depois de você, eles vão colher dos frutos que você plantou. Homens fortes não abençoam somente a si, eles abençoam a descendência. José abençoou a sua descendência por anos e anos e anos. Nós precisamos preparar os que nos sucedem. Filhos, netos, equipe, funcionários. Sim, precisamos preparar. Pois o contrário é bem verdade. Você lembra da frase que eu disse? Homens fortes criam tempos fáceis. José trouxe um tempo de facilidade para o seu povo, de prosperidade. Mas tempos fáceis geram homens fracos. É bem verdade isso. Sabe? Isso daqui é muito forte. Homens, ou melhor, tempos fáceis vão gerando homens fracos. Por quê? Por causa da falta de dificuldade.
Vocês imaginem a força de José, o exemplo de José e da sua geração, do seu povo. Com todas as dificuldades que José passou, escravidão, prisão, entende? Era um homem aguerrido, era um combatente, era um homem que lutava pelo seu propósito, que vivia com fidelidade ao seu Deus, que vivia com fidelidade ao seu propósito, que tinha intimidade com Deus, escutava a voz de Deus, que não se perdia, vocês já sabem pelos testemunhos dele. Ele foi fiel aos seus princípios, mesmo quando foi tentado de todas as formas, não é? Foi fiel aos seus princípios. A força de José, a sabedoria em seu governo, gerou um tempo de prosperidade e crescimento, e as coisas ficaram fáceis. Mas o contrário é verdade. Tempos fáceis geram homens fracos. Sim. Como assim, Geraldinho? Acomodação. Quando eu não tenho muita dificuldade, eu me acomodo. Se você faz exercício físico e se alguém treina você, o que ele vai fazer? Ele vai sempre aumentar a dificuldade. Você disse, mas na semana passada eu fiz isso. Não tá bom, não? Não, nunca tá bom. Nunca é o suficiente, porque se aumenta o esforço para tirar de nós a acomodação, a estagnação, o platô. Senão você vai e não faz nada, não acontece nada. Acontece com tudo isso na nossa vida. Se eu não avanço, se eu não cresço, eu estou diminuindo. Paralisia. Assim tá bom. Time que tá ganhando não se mexe. Para que mais? Não é? Tá bom. Começam a viver as custas do passado. Não se lançam rumo ao futuro. Não inovam, não criam, não se adaptam. Se você quer prosperar, você precisa acompanhar o movimento do mundo. Isso daqui é muito forte. Se você quer prosperar, acompanhe o movimento do mundo. Esteja sempre um passo à frente. Não viva acomodado ou correndo atrás. Tem muita gente que é desse jeito. Perceba, eu conheço vários casos e talvez você também conheça. Se você conhece, pode até me dizer. Que, já ouviu aquele ditado? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Já ouviu essa frase? Já? É um ditado popular. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Alguém já ouviu isso? É o quê? O pai era muito rico, trabalhou muito, se esforçou, saiu, conquistou um patrimônio. E o filho é nobre. Quem é? É o filho de fulano. Ou seja, ele não construiu nem sua história. Quem é? É o filho de fulano. É o filho de fulano, de fulano. É o filho de fulano. Entendeu? Então, o filho de fulano. Passou o resto da vida sendo o filho de fulano. E aí? E aí que ele era apenas nobre. E o tempo passa. Como ele não se tornou o fulano, ele foi sempre o filho de fulano. Porque tem um momento, sim, você vai ser. Se seu pai for próspero, você vai ser identificado como filho dele. Só que com o passar do tempo, depois você vai ter a sua identidade própria e a sua percepção própria. Mas se você passar a vida inteira sendo filho de fulano, pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque como você não é um homem próspero, a sua descendência não vai ter. É igual a pessoas que eu conheço que têm exatamente isso, passaram a vida sem trabalhar, dependendo da herança dos pais. Comeu toda a herança, acabou com todo o dinheiro e não tem mais nada. Vocês conhecem pessoas assim? Acabaram com toda a herança e não tem mais nada. Ao invés de pegarem aquela oportunidade de multiplicarem, eles pegam aquilo e consomem. É desse jeito. Sabia que assim, inclusive, prospera-se financeiramente? Se você gasta todo o dinheiro que você ganha, você nunca vai ter nada. Entendeu? Se você consome toda a sua herança, ela vai se acabar um dia. Se você gasta tudo o que você ganha, você vai viver endividado. E isso daqui é muito forte. O que é que eu preciso fazer? Tudo que vem na minha mão, eu preciso multiplicar. Não estou dizendo que todo herdeiro é assim, porque tem herdeiros que pegaram a sua herança e multiplicaram 100 vezes mais. Foram maiores do que seus pais. Muito maiores. Então, isso é muito simples. O que é colocado na sua mão, você precisa multiplicar. Porque se não multiplicar, você vira escravo.
Se você quer prosperar, você precisa acompanhar o movimento do mundo. Saia da acomodação, esteja um passo à frente, acompanhe o que está acontecendo e avance. Não viva acomodado, não viva correndo atrás. Se você se acomoda com o que você tem vai se acabar. Se você se acomoda com qualquer realidade, aquilo você vai perder. Não se acomode. Entretanto, é assim que nascem os escravos. Aprenda. Olha o movimento. Prestou atenção, você recebeu uma oportunidade, que lhe deu uma facilidade, e aí você se tornou frágil, um homem fraco, uma mulher fraca, por causa das facilidades que você recebeu. Resultado. Entretanto, subiu ao trono, versículo 8. Subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo, vede os israelitas, tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, eu preciso tomar precaução contra eles, impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com nossos inimigos e combatam contra nós e se retirem do país. Olha, meus irmãos, quando as mudanças se instalam, o medo e a inveja crescem aos olhos sobre os prósperos. Se eles não estão preparados, eles serão escravizados. Eles estavam muito bem, os israelitas estavam bem, prósperos, felizes, uma terra boa, certo? Produzindo muito. Eles estavam fortes. Resultado, quando as mudanças se instalam, subiu um rei que não tinha conhecido a José. Que dessa vez agora, o filho não era mais nobre. Entendeu? Subiu um rei que não tinha essa gratidão a José por tudo o que fez. E começou a oprimir o povo. Se você não está preparado, eu dizia para vocês, falando no ponto financeiro, que a gente começou o exemplo nisso. É igual aquela pessoa que gasta tudo. Não, Geraldo, mas eu não devo. Eu consumo tudo que ganho. E se vier um tempo difícil, como é que vai ser? Eu dizia igual uma pessoa, exatamente isso. Uma pessoa que ganhava muito bem, eu estava dando um conselho. Essa pessoa. E essa pessoa se endividou para comprar um monte. Vou dizer para vocês, comprou uma casa, comprou um carro, tudo parcelado. Então, ela ganhava muito bem, ganha. Mas o comprometimento financeiro é muito grande. Entendeu? Lhe sobrava muito pouco. E eu dizia à pessoa, se você passar um mês sem trabalhar, é um médico. Eu disse, se você passar, não fale isso nem pelo amor de Deus. Eu disse, está vendo? Cuidado. Quando as mudanças se instalam, se você não estiver preparado, e aí? Deus me livre. Deus me livre? Não. Esteja preparado. Se organize. E eu digo para você que está aqui, quando as mudanças se instalam, o medo, a inveja, cresce os olhos sobre todos aqueles que são prósperos. E aí, se você não está preparado, o que acontece? Você fica escravizado. Então eu digo para você que está aqui hoje, não se deixe escravizar. Sabedoria, meu irmão. É assim que nascem os escravos. Os escravos nascem por causa da acomodação. Acomodados viram escravos. E viram mesmo, viu? Acomodados viram escravos. Se você se acomodar, você vai se escravizar, você vai se tornar escravo. E eu te digo, não seja escravo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos homens fortes, mulheres fortes, corajosos. Por isso que nós somos combatentes. Ah, mas eu era tão fraco, frágil quando eu cheguei aqui. Exatamente. Por que você acha que Deus trouxe aqui? Pessoas que entraram aqui nas suas fragilidades, nas suas dificuldades. Pessoas que chegaram aqui como gatos gagos, sabe? Só lamentando, murmurando, reclamando. Mas Deus te trouxe aqui para te levantar, para ser um leão, para ser uma leoa. Você chegou aqui como gato gago, mas vai sair daqui leão, leoa. Esse tempo do retiro quaresmal é um tempo de preparação para levantar vencedores. Esse tempo do nosso retiro quaresmal é um tempo que nós vamos levantar aqui vencedores. E a primeira coisa que nós vamos vencer é a escravidão. Eu sei que tem várias coisas que nos escravizam. Pecados, situações, em todas as áreas. Espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional. Tem um monte de coisa que nos aprisiona. Mas você entrou aqui para ser livre.
Sabe, meu irmão, vou dizer para você. Você entrou aqui para ser livre. Por isso que você precisa não ser mais escrava. Tenha sabedoria, arranje uma renda extra, se organize, ganhe mais, cresça, aprenda mais, suba de nível. Não se acomode com isso. Você pode estar começando com isso, mas você não pode se acomodar com isso, entendeu? Isso aqui é a visão que eu estou dizendo. Saia da escravidão. É porque assim foi Deus. Não foi Deus que fez. Avance, suba de nível. É porque eu preciso aprender mais para... Então, aprenda. Aprenda para subir de nível. Não tem como eu subir de nível aqui nesse emprego, então procure um melhor, aprenda outras coisas para que você possa fazer mais, uma renda extra, uma realidade. Ou seja, só não se acomode, porque essa é a questão. Acomodados e escravos, senão você vai dizer para mim sempre assim, e agora? Eu só ganho isso, pois ganhe mais. Mas isso custa esforço. Isso custa suor. Por isso que só homens fortes criam tempos fáceis. Pegou a palavra? Se você quer criar tempos fáceis no futuro, seja um homem forte hoje, uma mulher forte hoje. Mas é porque você não sabe o que eu passei. José, o que ele passou? Escravidão, prisão, humilhação, inveja, perseguição, irmãos fazendo isso e etc, etc. Então eu digo para você hoje, seja forte como José. Enfrente essa escravidão, essa prisão e prospere e governe sobre todas as coisas que te aprisionam. Isso é forte. Você chegou aqui hoje. Deus vai te levantar para a vitória. Por isso que a gente só começa no deserto, nasce vencedor, depois que sai da escravidão. Entende agora por que não dá para atravessar deserto e chegar à terra prometida sem antes deixar a cabeça de escravo? Porque isso é uma questão aqui da mente. Muitas vezes nós nos tornamos escravos.